nós vamos começar uma nova caminhada, uma série nova para a gente pensar. A gente veio falando sobre, e agora, José, o que fazer quando a gente perde o controle? Foram 8 domingos, basicamente, que nós falamos nesse tema. E nós vamos começar agora, pensando ainda nesse momento que nós estamos, nós vamos começar uma nova série de mensagens chamada Para um Tempo Como Esse. Se você assistiu domingo passado, se você estava aqui no domingo passado, você vai lembrar que a pregação de domingo passado foi em Esther, quando Mordecai fala para Esther: Esther, será que não foi para um tempo como este que o Senhor te colocou, onde te colocou para você ser esse instrumento de libertação e de trazer a mão de Deus sobre o povo e promover a libertação do povo através da sua vida? Não se cale, porque se você se calar, vai vir salvação de outro lado, mas talvez tenha sido para um tempo como esse. Então, pensando nesse novo normal que a gente está falando, todos nós estamos falando de um novo normal, todos nós concordamos que nós estamos vivendo um momento agora de mudança, um momento de mudança nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho. Alguns de nós talvez não volte a trabalhar na empresa, vai continuar fazendo home office. Alguns de nós vai reestruturar a forma que trabalhava, alguns de nós vai repensar na maneira como muita coisa era feita. Nós aprendemos e temos aprendido a usar a tecnologia ao nosso favor. Então nós estamos vivendo um momento de transição na humanidade. Nós estamos vivendo um momento, essa pandemia trouxe para a gente uma perspectiva diferente de futuro. Nós estamos pensando no futuro de forma diferente. Talvez nós estamos antecipando ou tornando mais rápida a presença de algumas tecnologias que levariam mais algum tempo para estar conosco. Eu não sei se os irmãos viram nessa semana ou semana passada uma tecnologia de inteligência artificial que permite à família visitar o paciente na UTI, internado de Covid, e interagir com ele via um tablet lá e um processo todo de interação. Então nós estamos vivendo um momento onde a tecnologia está aumentando num ritmo galopante. Nós vivemos um tempo diferente. E todas essas mudanças, como foi ao longo da história da humanidade, elas também produzem impacto na nossa fé, na forma como nós exercitamos a nossa fé, na forma como nós percebemos a nossa fé, na forma como nós olhamos para o Evangelho, para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós vivemos, na forma que aquilo internalizou em nós. Então, algumas perguntas têm sido necessárias nesse tempo. Como nós vamos crescer diante de tantos desafios à nossa frente? E como nós vamos nos posicionar diante de todos esses desafios? Uma outra pergunta: como nós vamos nos tornar relevantes como igreja nesse tempo? Como que a gente vai continuar capaz de comunicar a fé em Cristo Jesus ao mundo ao nosso redor, sem negociar os princípios inegociáveis do Evangelho? Como que a gente vai continuar crescendo e percebendo a pregação bíblica e o Evangelho de Jesus? Como que nós vamos conseguir perceber todas essas mudanças ao nosso redor à luz da palavra e nos submetê-las ou não a ela? Nós precisamos nos perguntar isso. Esse novo normal vai implicar em quê para a nossa fé? Nossa fé também vai ter que entrar num novo normal? Ou será que na matéria de fé não existe novo normal? A fé é algo que não muda na sua essência, algo que eu não posso abrir mão. Então a gente precisa responder essas perguntas. Como que eu vou viver para a glória de Deus, nesse tempo, nesse momento, em meio a todos esses desafios, sem estar sucumbindo à ansiedade e ao medo? Porque ao mesmo tempo que todas essas mudanças trazem coisas boas, elas trazem insegurança consigo. Elas trazem temor consigo. Nós falamos ano passado aqui na série sobre ansiedade, em 5 anos, mais ou menos 5 vezes ou 10 vezes mais aumentou o número de consumo de remédios para controlar a ansiedade.
nós estamos nos tornando seres mais ansiosos, pessoas mais ansiosas. E por incrível que pareça, esse momento de estar em casa, que é extremamente importante, um dos efeitos colaterais de se estar em casa é um aumento no nível da ansiedade das pessoas. O Cassandro é oficial de justiça e a gente estava conversando esses dias do aumento da violência doméstica dentro de casa, por causa de convivência muitas vezes, e por causa de temores. É claro que tem várias outras questões, mas eu tenho ouvido de mães que não estão sabendo lidar com a pressão dos filhos, por exemplo, o homeschool, a escola sendo feita em casa. Nós temos ouvido de maridos que estão em casa porque foram colocados em casa pelas suas empresas sem remuneração, ou às vezes com um corte de salário, que estão ansiosos como vai ser a volta. Se vai voltar, se não vai voltar. Então o efeito colateral de estar em casa é sucumbir à ansiedade. Nós vivemos num tempo também, meus irmãos, que a pluralidade do pensamento e a velocidade das informações, eles também são um problema para nós. Por quê? Porque você está em casa com internet e com televisão. Nós vamos vendo um monte de coisa, nós vamos escutando um monte de opiniões. Você coloca num canal, é uma notícia, você coloca no outro, outra notícia, você coloca no outro, outra notícia, você tira isso tudo. O tempo inteiro nós estamos gravitando, ouvindo essas notícias, ouvindo essas informações. Nós estamos procurando essas informações. E eu coloquei uma coisa muito interessante, porque pouca luz é muito complicado, mas muita luz cega. O pessoal que já foi militar aqui vai lembrar do ensino da acuidade visual. A gente é colocado num lugar escuro, e você tem que acostumar os olhos com a escuridão, e aí qualquer luz, em qualquer distância, você percebe, você vê muito longe. Eu não sei se já aconteceu com você está num acampamento, você está num lugar escuro, e alguém vira a lanterna e põe nos seus olhos. Você fica por um tempo ali cego. Você fica por um tempo ali sem perceber, vendo vultos. E muitas vezes é dessa maneira que a gente está se encontrando com tanta informação, que essa informação ela tem nos cegado e muitas vezes produzido em nós ansiedade, produzido em nós medo e tirando de nós aquilo que deveria ser prioritário nesse tempo que a gente está em casa. Então a ideia dessa série é a gente pensar em tudo isso e a gente caminhar diante de tudo isso. E o primeiro texto que eu escolhi para a gente falar é um texto que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e eu coloquei o tema dessa mensagem, as primeiras coisas primeiro, ou repriorizando, primeiras coisas primeiro. E Deuteronômio, antes da gente ler, eu quero fazer algumas considerações. Ou melhor, vamos ler primeiro. Deuteronômio 6, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Algumas considerações antes da gente chegar no texto, para você entender um pouquinho o porquê que esse texto, eu olhei para ele e decidi usá-lo como nosso texto de partida, e a gente precisa entender então o que está acontecendo aqui. O livro de Deuteronômio é um livro que a autoria dele é colocada a Moisés, então ele faz parte da Torá, dos 5 primeiros livros da lei, ou os livros da lei, e o nome dele na Bíblia hebraica estas são as palavras. Normalmente, nos livros hebraicos, as primeiras frases, ou a primeira frase do capítulo, do livro, do capítulo 1, é o nome do livro.
No entanto, na tradução de Deuteronômio para o grego, foi usado o nome do livro como o versículo do capítulo 17 e 18, que dizia que quando qualquer rei que viesse governar Israel, deveria providenciar uma cópia desta lei, ou literalmente uma segunda cópia ou repetida lei. Então, Deuteronômio significa isso, uma segunda lei, ou uma repetição da lei. A primeira lei foi dada por Deus no Monte Sinai. Deus vem no Sinai e dá os 10 mandamentos. A segunda lei, ou a repetição da lei, Deuteronômio, é feita agora nas planícies de Moabe. O povo está em Cádiz. Por que a gente olhou para esse texto? Porque o povo, esse povo que ouviu essa segunda lei em Deuteronômio, ele estava vivendo um novo normal. A partir de pouco tempo, depois da conclusão desse escrito, eles iriam enfrentar um novo normal. O normal desse povo era viver no deserto. O normal desse povo era peregrinar no deserto. Eles são aquela geração cujos pais saíram do Egito com Moisés e chegaram e não herdaram a terra e foram morrendo no deserto. Então esse povo, para quem Moisés está repetindo a lei, esse momento que Moisés está repetindo a lei, ele está repetindo a lei para esse povo que ia viver um novo normal. E ele então estabelece um fundamento para esse povo encarar qualquer novo normal. Nós temos que lembrar que nós estamos falando aqui de um povo que era escravo no Egito. Nós estamos falando aqui de um povo que ficou 430 anos no meio de uma sociedade politeísta, que tinha Deus para todas as coisas, que tinha deuses para todos os âmbitos da vida. Nós temos que entender que dentro desse povo tinha os descendentes de Israel, mas tinha muitos que foram escravos, que foram agregados a esse povo e saíram e tornaram-se um povo só. Então Moisés está fazendo aqui, ele está lançando um fundamento para lembrar esse povo de um novo normal, que iria viver um novo normal, de prioridades que eles nunca deveriam deixar de lado. Então o objetivo, portanto, desse Deuteronômio, dessa segunda lei, é relembrar que a lei é uma expressão da vontade de Deus e ela deve ser obedecida. É relembrar que eles eram um povo redimido da escravidão e unido a Deus por uma aliança. E essa aliança precisava de uma diretriz para funcionar e para que eles tivessem uma vida plena, saudável, uma vida longa. Lembra também que a ação libertadora de Deus para com o povo de Israel foi uma ação baseada em amor. A lei aponta para a fidelidade, para a obediência, exige de nós obediência e fidelidade exclusiva, mas aponta para um Deus de amor. Um Deus que escolheu Israel não por mérito, um Deus que escolheu Israel porque ele tinha um propósito com Israel, e um Deus que honrava as suas alianças com os pais de Israel. A aliança com Abraão, a aliança com Isaac, a aliança com Jacó. Um Deus soberano na história, um Deus que conduz as coisas. Então essa segunda lei vai apontar para isso. E aqui, exatamente nesse texto, ele é a transição do capítulo 5 do assunto do capítulo 5. O capítulo 5, no primeiro versículo, ele começa reapresentando os 10 mandamentos. Ele vai reapresentar o decálogo. Todo o capítulo 5 ele vem reapresentando o decálogo. E no capítulo 6, até o versículo 3, ele está finalizando o capítulo 5. E ele começa então essa nova sessão do livro, essa nova sessão dentro dessa sessão do livro, ele começa com essa frase: ouve, ó Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa palavra ouve em hebraico é Shema, ou Shamá. O Shema virou uma oração que os judeus até hoje repetem. Junto com Deuteronômio e junto com Deuteronômio 11, número 15, eles repetem essa oração diariamente.
Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Isso virou algo comum e algo massificado na vida deles. E eu quero que a gente olhe para essa oração, para esse primeiro versículo, e entenda como que ele pode nos ajudar a caminhar nesse novo normal. Moisés começa dizendo: ouve, ó Israel. Essa palavra usada por ele é uma palavra que nos convida a um ouvir ativo, a um ouvir prestando atenção. Eu não sei se você é assim, mas muitas vezes na minha casa, lá em casa é assim, eu quase não uso o celular, eu deixo ele lá. Aí quando eu pego para usar, as pessoas querem conversar comigo, né? Não sei se é assim na sua casa. Eu começo a usar, eles começam a me perguntar, e normalmente eu falo, e depois a Juliana ou as meninas falam: pai, você vai fazer o quê? Eu falo: não, se ninguém me falou nada. Claro que eu falei, pai. Você já teve esse ouvir sem estar prestando atenção? Você já esteve num lugar, ou às vezes até numa pregação minha, que você está aqui, mas sua cabeça está em qualquer outro lugar, e que você está só ouvindo, e aquilo que está entrando ali são palavras sem nexo? Então esse não é o ouve que Moisés está dizendo aqui. Ele está pedindo, essa palavra chama a gente para um ouvir primeiramente ativo. Ele chama a gente a prestar atenção no que está sendo dito. Então, ouve, ó Israel, requer uma participação ativa de quem está ouvindo. É como se você tivesse que parar para escutar. Quando as minhas meninas eram pequenas, isso faz muito tempo que elas já nasceram grandes, quando as minhas meninas eram pequenas, eu queria falar algumas coisas com elas, elas estavam divagando, eu fazia: olha aqui papai, olha nos olhos do papai, para o que você está fazendo, olha nos olhos do papai. Para quê? Para atrair a atenção delas. Ouve, ó Israel, a primeira coisa dessa palavra requer de nós que a gente preste uma atenção ativa àquilo que Deus vai falar conosco. A segunda implicação dessa palavra, ela nos chama para um ouvir interativo. Essa palavra ela é usada em outros lugares da Bíblia, quando o interlocutor tem a certeza de que ele será respondido. Por exemplo, no livro de Salmos, você vai encontrar 78 vezes essa palavra. No Salmo 27, o salmista diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Toda vez que o salmista usava essa palavra para ouvir, ele sabia que o Senhor iria responder. Demandava uma interatividade entre os interlocutores. O Salmo 4 que nós lemos, ele diz assim: responde-me quando clamo, Senhor. Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então há uma expectativa de interação, que a pessoa será ouvida. E também há um ouvir prático, é um ouvir que demanda uma ação, uma reação após a ordem que foi dada. É um ouvir que espera que você ouça, absorva, aprenda com aquilo e coloque em prática. Não é um ouvir apenas para te formar e te encher de teorias e você saber tudo, um pouco de tudo, sobre tudo e não saber nada. É para a gente ouvir e colocar em prática. E esse ouvir prática, eu quero falar para a gente pelo menos em 3 áreas da nossa vida que isso vai se tornar uma realidade. A primeira delas, na nossa relação conosco e na nossa relação com Deus. Na nossa relação pessoal. Ouve, ó Israel. Olha o versículo 6. Olha aí o versículo 6. Ele está dizendo assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. A primeira dinâmica desse ouvir, dessa relação com Deus, desse prestar atenção, é a sua vida. Algo que eu e você precisamos internalizar. Essas palavras estarão no nosso coração. Nós temos que entender que o povo de Deus tem na lei a construção da sua identidade como povo. Tem na palavra quem eles são como povo. Eles se tornam Israel, eles se tornam povo de Deus, eles se tornam quem são por causa da palavra.
Antes da palavra eles não eram. Depois que a lei veio, depois que a palavra vem diante de encontro, os forma como povo, os forma como indivíduo. Então eles precisavam entender que a lei e estatuto e mandamento faziam deles quem eles eram. Então, meus irmãos, para esse novo normal, nós precisamos construir a nossa identidade em cima da palavra de Deus, e não em cima de teorias humanistas que estão sendo colocadas para nós. Nós precisamos entender a nossa masculinidade à luz da palavra, a nossa feminilidade à luz da palavra. Nós precisamos entender quem nós somos, nossos anseios, o que é ser bem-sucedido, o que é ser um bom marido, um bom pai, um bom homem, um bom cidadão, à luz da palavra, e não à luz de teorias mil que existe por aí. Vocês estão me acompanhando? É isso que ele está dizendo aqui. A nossa oração, o nosso ouvir, o nosso falar com Deus precisa construir em nós primeiro, em nós, a nossa identidade. Se você tiver um pouquinho antenado, lendo um pouquinho, você vai ver que as pessoas estão decretando o fim, por exemplo, de gênero. Estão decretando, por exemplo, o fim da família. Teve uma agora que deu uma entrevista no Estadão decretando o fim do cristianismo. Ela disse que o cristianismo não resistirá ao novo normal. Está no Estadão. Nós estamos vendo as pessoas dizendo e construindo e dizendo para você como que é ser homem, como que é ser mulher, como que você cria o seu filho, como que você ama a sua esposa, como que você ama o seu marido, como que você faz isso. Nós estamos vendo informação de todos os lados, mas essa noite eu quero dizer para você, ouve, bota seu nome aí, o Senhor teu Deus é o teu Deus, e essa palavra precisa entrar no seu coração, e é essa palavra que precisa formar a sua identidade. Você é o que a Bíblia diz que você é. Lembra dessa música antiga? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso, né? Eu posso o que a Bíblia diz que eu... Faz tanto tempo que eu não lembro. Acho que eu já era mais velho quando inventaram essa música. Mas nós precisamos entender, há uma relação pessoal. Ele também é um ouvir ativo, um ouvir prático na nossa relação familiar. Olha o versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ela vem um ouvir prático pessoal, eu formo a minha identidade, e agora a partir da minha identidade, na palavra, eu inculco aos meus filhos, eu formo a identidade da próxima geração, eu transmito à próxima geração, como Paulo disse a Timóteo, pega isso tudo que você tem aprendido e transmite a homens idôneos. Essa dinâmica sempre existiu e sempre vai existir em nosso meio. Mas aqui há um recado muito importante, principalmente para mim e para você que é homem, que é pai, que tem família. Você é responsável pela educação, por ensinar o seu filho sobre quem é Deus. Nós não podemos terceirizar isso para a escola dominical, nós não podemos terceirizar isso para ninguém, para o Ministério Y, para o Ministério X, nós precisamos tomar uma postura. Esse novo normal vai requerer de nós gastar tempo com os nossos filhos, depurando o que eles estão ouvindo e ajudando-os a entender essa realidade pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Eu não vou nem perguntar, eu acho que isso a gente tem até medo de falar, mas tem muitos pais com medo da volta dos filhos para a escola. Eu, particularmente, como pastor, eu estou com medo da volta dos filhos para a escola dominical. Porque eu não sei se nós não vamos ter que reconstruir muita coisa. Porque em casa os pais não coadunam com a palavra que eles pregam, ou que eles entendem e que eles conhecem dia a dia. Não aqui, estou falando em geral. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos inculcar. Para Josué, Moisés fala, medita no livro da lei, dia e noite. Nós precisamos fazer da palavra nossa prioridade.
Nós precisamos ter uma relação com a palavra, uma relação sendo celebrada ao redor da mesa, sendo celebrada nos ambientes domésticos. Nós precisamos reorganizar a nossa agenda diária de casa, para que a gente passe tempo junto, ao redor da palavra. Porque é isso que vai nos ajudar a entender e a decodificar esse próximo tempo. Moisés está dizendo aqui, e ele sabia que a ideia, a estrutura familiar desse povo era uma estrutura de clã, era uma estrutura que se reunia, eles eram tribais. Em outras palavras, ele está dizendo, você precisa continuar ensinando a seus filhos. Então, quando eles passam o Jordão, Josué vai falar para eles, peguem 12 pedras, vamos fazer um memorial, para que quando a próxima geração perguntar, que é esse memorial, a gente diga para ele, o Senhor nos fez atravessar esse lago, esse rio, a pés secos. A ideia de levantar memoriais. Nós, como pais, precisamos contar para os nossos filhos os feitos de Deus na nossa vida. Eles precisam ver, nós precisamos celebrar a palavra de Deus no meio da nossa casa. E terceira relação desse ouve, ó Israel, é uma relação comunitária. Uma relação pessoal na construção da minha identidade, uma relação familiar na construção da minha família, e agora uma relação comunitária. Olha o versículo 8 e o versículo 9. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Você vai colocar essa palavra, você vai colocar essa oração, você vai se lembrar dessa frase, você vai colocar ela visível de tal forma em você, que todos que tiverem contato com você, vão saber que você teme ao Senhor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de cruzar com um judeu ortodoxo, seja num aeroporto, seja na rua, você vai ver aqueles filactérios, você vai ver aqueles detalhes que vão te fazer olhar para ele e não confundir ele com um Amish, por exemplo. Você vai olhar e vai falar assim, não, esse aqui é um judeu. Esse aqui não é só um judeu, ele é um judeu que guarda a lei. Ele é um judeu ortodoxo. Há uma exigência de uma relação comunitária, onde todos que tiverem contato, qualquer povo da terra que tiver contato com você, sabe que você tem um Deus, e é o único Deus, e é o Senhor. Todos que vierem visitar a sua casa, onde entrarem na sua casa, vão ver no umbral da porta essa frase, e vão saber que quem mora ali dentro tem uma posição muito bem definida. Como que isso se aplica para a gente nos dias de hoje? No novo normal, de politicamente correto, nós não podemos ter medo de marcar a nossa posição como cristãos. Nós precisamos deixar que as pessoas saibam que somos cristãos, que cremos no Senhor Jesus, que temos o Evangelho como a nossa regra de prática. Então nós precisamos, meus irmãos, de forma comunitária, aprender a ouvir e a obedecer ao Senhor, e a refletir de forma comunitária. Portanto, eu queria te dizer algo muito interessante. Para esse novo normal, a gente precisa trazer de volta o hábito e a prioridade que a palavra de Deus tem na nossa vida. E nós precisamos colocar a prioridade em obedecer ao Senhor. Esse novo normal vai exigir de nós obediência incondicional a quem Deus é. Obediência incondicional à palavra de Deus, sem jeitinho. Nós fomos acostumando aos jeitinhos. Eu estava ouvindo um amigo me contando, não vou contar o santo, mas ele disse que ele proibiu o filho de fazer uma determinada coisa. E aí ele falava para o filho, você não vai fazer tal coisa. E o filho, mas, bom, eu não posso tal coisa, mas e essa outra coisa eu posso? Não, você também não pode. Mas eu não posso, e aquela outra coisa eu posso? Não, você também não pode. Todas as coisas relacionadas ao primeiro castigo, ele estava tentando achar um jeitinho. Sabe, eu estou obedecendo, mas do meu jeito. Eu estou obedecendo, mas da minha maneira. Eu estou obedecendo, mas como eu quero. Deus nos convida a recolocar a prioridade de uma obediência incondicional.
Não um ouvir seletivo, não obedecer só quando me é conveniente, mas obedecer quando aquilo também me é inconveniente. Quando aquilo vai ter custo para mim. Nesse novo normal, a gente precisa ouvir de forma prática. O Evangelho precisa penetrar no nosso coração, formar a nossa identidade, fluir de nós para a nossa família e alcançar as pessoas que estão em volta de nós. E isso pela nossa obediência irrestrita e incondicional ao Senhor. A segunda parte do versículo vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, é o único Deus. O povo hebreu, como eu disse antes, era formado por escravos que viveram numa situação de politeísmo por muito tempo, de exploração por muito tempo. Se você lembrar no livro de Êxodo, quando Moisés está lá pastoreando as cabras do seu sogro, Deus vem falar com ele, ele vai diante de Deus, e Deus fala: você vai libertar Israel lá no Egito. Ele fala assim: tá bom, eu vou, mas eu vou em nome de quem? Em outras palavras, quem é o Deus que está me mandando? Porque lá tem Deus para tudo. Eu vou chegar lá e vou falar que foi quem que me mandou. E aí Deus diz para ele: o único Deus te mandou. O eu sou te mandou. Eu sou quem sou. Vai lá e diga isso. E vai lá e faça isso. Deus revela a sua identidade para Moisés ali. Então, na cabeça deles, isso precisava ser muito bem solidificado. Isso precisava ser muito bem colocado. E essa declaração exige daquele povo, exige para aquele povo que entenda a soberania e a exclusividade que andar com o Senhor exige de nós. Deus não tolera idolatria. E se você continuar vendo nas Escrituras, você vai ver, por exemplo, no capítulo 28 de Deuteronômio, quando ele fala das bênçãos e maldição, ou no capítulo 8, quando ele fala sobre a entrada na terra, Deus não tolera idolatria. Ele diz: o dia que o seu braço ficar forte, o dia que você estiver morando numa casa que você não construiu, colhendo uma planta que você não plantou, tomando um leite de uma vaca que você não criou, que foi tudo que Deus deu, não diga: o meu braço forte conquistou todas essas coisas. Nós vemos como Deus rejeita, odeia, detesta a idolatria. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, já dizia o pastor Tim Keller. Ele consegue produzir e elevar qualquer coisa à condição de ídolo. E ídolo, meus irmãos, não é apenas uma imagem, não é apenas uma figura, uma representação. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração e dirige, de certa forma, a nossa vida. Você pode ter o seu marido como ídolo, o seu relacionamento como ídolo, os seus filhos como ídolo, dinheiro como ídolo. Aliás, dinheiro é o único que Jesus diz e coloca na posição de Senhor. Ele diz: não pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e não pode servir a riquezas. Sucesso pode ser um ídolo. Ministério pode ser um ídolo. O coração do homem é enganoso. E aqui, com essa declaração, nós precisamos entender que tudo que tem o poder de te obstinar pode causar um falso conforto, pode se tornar um ídolo no seu coração. Ao entrar na terra, aquele povo precisava se lembrar que eles, e deixar massificado que eles eram propriedade exclusiva de Deus e a adoração deles deveria ser única e exclusivamente ao Senhor. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em um novo normal, num tempo de pluralidade, de muitos pensamentos, nós precisamos lembrar da exclusividade, da soberania e da adoração ao único Deus. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que nós precisamos dar o nosso coração ao Senhor por inteiro, inteireza de coração. Não é apenas dizer que ama, que serve, mas é dizer por inteiro.
deixar o Senhor mexer em todas as áreas da sua vida, dedicar adoração, dedicar celebração e exclusividade ao Senhor. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Ele nos comprou com o sangue de Cristo Jesus. Nós temos um preço. Para nós a graça foi de graça, mas ela custou a vida de Jesus. Ele satisfez a ira de Deus. E nós precisamos dar adoração, graça e louvor somente a Ele. Nesse novo normal, a gente precisa entender que nós estamos sendo seduzidos para a formação de novos ídolos em nosso coração, e a gente precisa cuidar disso. Esse povo sabia disso. E a terceira coisa é o versículo 5, ele vai dizer, cadê? Deixa eu achar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás ao Senhor teu Deus por completo. Ele lança aqui uma base, ele lança aqui a base de toda a possibilidade de viver tudo isso que ele veio falando no capítulo 5 e dessa relação com Deus e com a lei. Não tem como obedecer à lei se você não amar aquele que deu a lei. A base de tudo é o amor. Deus não estava interessado naquele povo numa relação somente legal, numa relação somente baseada em direitos e deveres. Deus estava interessado em amar e receber o amor daquele povo. Deus estava interessado numa relação mútua com aquele povo. Deus estava interessado numa obediência por amor, por quem Deus era, por quem eles consideravam. Então, amar integralmente ao Senhor, com inteireza de coração. Então, o coração aqui é todo o centro da vontade de Deus, todo o centro da vontade do homem, tudo aquilo que dirige o homem, que cria suas prioridades. E ele vai dizer, ame ao Senhor com todo o seu coração. Nossa relação com Deus não é baseada em medo, ela é uma relação baseada em amor. Nós não servimos a Jesus por medo do inferno. Nós não estamos vindo à igreja por medo de perder. Nós viemos para prestar adoração ao Senhor da nossa alma. Àquele que nos amou, aquele que nos salvou, aquele que caminhou conosco. Então não basta, gente, nós não podemos ser compartimentalizados na nossa vida com Deus. Para esse novo tempo, nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. A nossa relação com Deus é que vai nos proporcionar que isso aconteça. A lei tinha um espírito, o espírito da lei é o amor. A lei tinha uma pessoa, apontava para uma pessoa, a lei apontava para Cristo Jesus, que em amor veio e morreu por nós. A lei era fruto da misericórdia de Deus, que em amor resolveu escolher para si e criar para si um povo. Então o amor é a base de tudo isso. João vai escrever para os seus discípulos, ele vai dizer assim, nós só somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. Jesus, no final, ali na oração que Ele faz no cenáculo, no tempo que Ele está no cenáculo, no capítulo 14, no finalzinho do capítulo 14, Ele fala assim, se vocês me amam, vocês conseguem guardar meus mandamentos. Nós não conseguimos guardar o mandamento, nós não conseguimos obedecer os mandamentos, se não for por amor. Nenhum de nós aqui, quando era criança, conseguiu manter a obediência só pelo medo. Mais medo que você tinha do seu pai, você via os meninos andando de bicicleta, você não podia ir, você pensava que 3 varadas não era tão ruim assim. Não era tão complicado. E você voltava já com 10 mil ideias, por mais medo que você tivesse. Mas hoje, a gente ressignifica por amor. A gente começa a entender que eu deixo de fazer algo que eu quero muito, porque eu amo. Eu me limito porque eu amo. Porque eu amo a minha esposa, porque eu amo a minha família, ela é exclusiva para mim. Eu me limito a tê-la exclusivamente. Ela se limita a me ter exclusivamente. Porque eu amo os meus filhos, eu ando correto, eu faço as coisas para que traga honra ao nome dos meus filhos. Porque eu amo meus pais, eu me
porto, eu me posiciono de forma que eu traga honra à vida dos meus pais, ao nome dos meus pais. Nenhum de nós aqui já adulto, vocês não, meninas, vocês precisam ainda, mas nenhum de nós aqui, né, quando o pai fala, não faça isso, meu filho, você ouve e descarta de vez, você pensa. Por quê? Porque você aprendeu a amá-los. Você passou daquela fase dos problemas com seus pais. Você agora olha para eles e vê a experiência, consegue ver o amor, consegue ver os erros, os acertos. Hoje você é pai, então porque você ama, você obedece. Porque você ama, você continua obedecendo. Então, meus irmãos, de forma prática, eu quero colocar 4 coisas para a gente aqui. A primeira, para um tempo como esse, nesse novo normal, nós precisamos ouvir e estar atentos à obediência incondicional. Quando eu falo de ouvir, eu falo da nossa relação com a palavra. Separe tempo para você, separe tempo para a sua família. Isso nos leva ao segundo ponto. Nesse novo tempo, nós precisamos nos relacionar e conhecer a Deus. Não mais de teoria, não mais de uma frequência fria à igreja, mas de uma vida íntima e provada com Deus. Uma vida experimentada com o Senhor. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos inculcar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos olhar o mundo ao nosso redor pela lente da palavra de Deus. Nós precisamos depois, como terceiro ponto, amar de todo o coração. Eu estava vendo esses dias atrás uma notícia de duas celebridades do Brasil que mais de 20 anos não se conversavam. Um deles virou crente, e crente de verdade mesmo. E agora há pouco tempo, poucos dias, há menos de uma semana, eles voltaram a se falar, e ele inclusive, o crente apareceu na live do outro, e ele disse, ele usou essa palavra, o que é crente, ele disse assim, essa pandemia nos fez rever os nossos relacionamentos. 20 anos, irmãos. Nós precisamos amar aqueles que não são tão fáceis de amar. Tem gente que é complicado de amar. Tem gente que a gente precisa de uma dose extra. Tem gente que é quase, eu estava falando com a Júlia, é quase como um vampiro, né? Ele está do seu lado, depois que o cara vai embora, você não sabe por que você está cansado. Tem gente que é difícil. Talvez você seja essa pessoa, talvez eu seja essa pessoa. Porque na minha perspectiva, o difícil é sempre o outro. Mas nós precisamos amar os difíceis. Nós precisamos estender amor a todos aqueles que vêm ao nosso redor. Nós precisamos experimentar e dar, porque Jesus vai usar isso também. Eu quero encerrar com esse texto de Mateus, se você puder. Jesus sendo perguntado em Mateus 22. Ele vai responder e vai ampliar, ele vai juntar com Levítico 19 e ele vai lançar o fundamento para o novo tempo, para um tempo como esse, debaixo da graça. Mateus 22, 37 vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, vou ler o 36. 35, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Porque nós ouvimos e construímos a nossa identidade no Senhor. Porque nós somos guardiões nesse ouvir ativo da nossa casa, porque as pessoas sabem que nós servimos ao Senhor, não nos resta opção a não ser amá-los com o amor de Jesus. E o amor de Jesus não quer dizer, irmãos, que nós vamos ser aquelas, que lindinho, garará. Não, o amor de Jesus vem com justiça também, vem com o que é certo, vem com falar a verdade em amor, vem com falar a verdade em zelo, mas não omitir a verdade. Não é aceitar qualquer coisa para que essa relação e para que o Lucas se sinta bem. Mas aí em amor dizer, irmão,
mude isso aqui na sua vida e ouvir da mesma maneira. As relações precisam ser construídas em amor, para nós sermos relevantes para um tempo como esse, para nós crescermos para um tempo como esse, a gente precisa ressignificar esses valores. Qual tempo você tem dado para a palavra? Como que ela tem te transformado? O quanto do que você é hoje tem sido moldado pela palavra? O quanto das suas expectativas hoje são por causa daquilo que você tem ouvido e construído na Bíblia? O quanto dos seus temores hoje te direcionam ou te prendem e que você não tem confrontado-os pela palavra? Quanto de você, de quem você é, tem sido formado por essa palavra? Esse é o primeiro ponto. Para no novo tempo, para o novo normal, nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Cristo Jesus. Para o novo normal, nós precisamos dar exclusividade ao nosso Deus. A nossa adoração precisa ser só a Ele. Sabe isso que nós cantamos aqui? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Nós temos que fazer disso uma verdade. Eu não sei se você vai cantar ainda, mas tem uma música que o Cassandro canta aqui, que ela diz: até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Exclusividade, adoração exclusiva a Ele. E por fim, amor extensivo a todos que estão ao nosso redor. Para um tempo como esse, é isso que nós precisamos reposicionar.